Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Vanderlei. Eu quero aqui estar deixando mais um devocional para o dia de hoje. Hoje, dia 4 de abril de 2024, terça-feira da semana. E a palavra que Deus colocou na tábua do meu coração, que o Espírito Santo de Deus tem me revelado, se encontra aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças como os demais que não têm esperança. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo aqui nos escreve acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. E também ele está falando da seca dos que já dormem, da seca daqueles que já partiram, que já foram, que já desceram à sepultura, que estão a 7 palmos debaixo do chão. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeças. O apóstolo Paulo não quer ver eu e você triste acerca daqueles que já partiram, que já estão dormindo. Aleluia. Ele não quer que eu e você aqui venha ficar triste, passe dias tristes, semanas tristes, meses tristes, o ano todo triste, como os demais que não têm esperança. Aleluia, glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, é bem verdade, é muito triste e doloroso perder um ente querido, né? Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, né? Mais que eu e você perca um ente querido, mais que seja triste e doloroso, né? Perder alguém que amamos, mas ele quer dizer que isso não é o fim ainda. Para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo no coração, não há morte permanente. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo está querendo dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a morte do corpo, igreja do Senhor, é somente o grande começo da vida eterna. Por isso que ele fala aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, acerca dos que já dormem, acerca dos que já desceram à sepultura, né? Acerca daqueles que já estão a 7 palmos debaixo do chão, acerca daqueles que já estão mortos, que já se foram, não se encontram mais com a gente neste mundo terreno. A expressão aqui que o apóstolo Paulo está querendo nos repassar se refere às pessoas piedosas, né, que haviam morrido e cujas almas estavam no céu. Isto não quer dizer que os mortos estejam inconscientes, em um tipo de sono da alma, ou que seja o espírito desencarnados, sem forma. Confira comigo o que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Acompanha comigo na tua Bíblia em casa. Confere aí o livro de Filipenses. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 1, versículo 21. Olha o que o apóstolo Paulo nos declara aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala: o morrer é ganho. Igreja, a vida de Paulo foi totalmente dedicada ao seu relacionamento com Cristo, né? Este relacionamento foi a fonte, o foco de toda a sua alegria e propósito na vida. O ganho que a morte aqui traria seria literalmente estar com Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo que vivem no centro do propósito de Deus para eles, não precisam temer a morte. É que o apóstolo Paulo quis relatar aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, glórias a Deus. Eles sabem que Deus tem um plano para as suas vidas e que quando a morte chegar, ela será simplesmente o fim de sua missão terrena aqui na terra e o início de uma vida gloriosa com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Veja o versículo 20 e o versículo 25 de Filipenses capítulo 1. Olha o que está escrito.
Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso gozo da fé. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo ali, ele tinha confiança. Mesmo se morresse, ele ia morrer em Cristo. Ele sabia para onde a alma dele ia. Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui no livro de 1 Tessalonicenses, que foi lido aqui no início, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejas ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui está falando a ressurreição do corpo. Aleluia, glória a Deus. E onde está isso? Vamos ler aqui. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, a ressurreição do corpo. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma pergunta que o apóstolo Paulo deixou escrita aqui, né? A ressurreição do corpo. Mas alguém dirá, vão perguntar para mim e para você, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma pergunta aqui. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Os tessalonicenses aqui estavam preocupados, igreja, com seus fiéis irmãos e irmãs cristãos que já haviam morrido, e com a participação que eles poderiam ter naquele grande dia do retorno do Senhor, que eles esperavam com tanta expectativa. Confira, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está vendo, amada igreja do Senhor? Aqui, os tessalonicenses estavam preocupados com seus fiéis irmãos e irmãs cristãos que já haviam morrido, e com a participação que eles poderiam ter naquele grande dia do retorno do Filho, que eles esperavam com tanta expectativa, né? Então, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, os tessalonicenses aqui esperar dos céus a seu Filho. Esperar dos céus quem? O retorno de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Só o Senhor Jesus pode nos livrar da ira futura de Deus. Eles não entendiam como a ressurreição aqui dos cristãos que já haviam morrido poderia estar relacionada com cristãos vivos sendo arrebatados, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entenderam? Aqui os tessalonicenses, aleluia, glória a Deus, eles não entendiam, igreja, como a ressurreição de cristãos que já haviam morrido poderia estar relacionada com cristãos vivos sendo arrebatados. Mas a resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É forte, amada igreja. É forte. Esse devocional aqui é para parar, pensar e refletir.
Aleluia, glórias a Deus. Os Tessalonicenses aqui, para encontrar Cristo na sua vida, aparentemente eles pensavam que aqueles que morressem antes do retorno de Cristo, né, para buscar a igreja, não ressuscitariam até uma ocasião muito posterior. Então era isso que os Tessalonicenses aqui pensavam. Para encontrar Cristo na sua vida, aparentemente eles pensavam que aqueles que morressem antes do retorno de Cristo para buscar a igreja não ressuscitariam até uma ocasião muito posterior. Como está escrito aqui no versículo 16 e 17. Eu acabei de ler o versículo 17 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas agora eu vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós, igreja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então os mortos em Cristo vão ser ressuscitados primeiro, depois os vivos vão ser arrebatados. Então primeiro os mortos, depois os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Paulo nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor retorna para buscar os crentes fiéis da sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Entenderam, amada igreja do Senhor? Aleluia. Paulo nos diz aqui, nesse texto, que os que morreram em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor retorna para buscar os crentes fiéis da sua igreja. Veja aqui o arrebatamento. Quando Paulo fala isso, olha aqui. Olha o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você que ficou até o final deste áudio. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com seus demais irmãos e irmãs em Cristo Jesus, compartilhe lá no teu status do WhatsApp, compartilhe lá no teu thread de notícia do Instagram, compartilhe lá no teu thread de notícia do Facebook, compartilhe no teu canal do YouTube, compartilhe em tudo que é rede social que o irmão e a irmã usa aí, Facebook, Instagram, no status do WhatsApp, lá no YouTube. Amém? Compartilhe, porque é uma mensagem forte, poderosa, eficaz para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz a todos. Que Deus possa lhe conceder um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus lhe dê anos e anos de vida. Que o Senhor Jesus derrama vossas bênçãos no teu lar, na tua família, sobre o teu casamento, sobre tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos teus, daqueles que cercam a seu redor. Amém? Fique com Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor permitir, se até lá Jesus não voltar.